Bom, gente, seguindo em frente, eu vou agora falar do caso do gás quântico quando eu tenho bósons ao invés de férmions. Assim que nem no caso de férmions, eu vou começar estudando o que acontece a baixas temperaturas e depois a gente vai ver o que acontece em situações com temperatura acima de zero, mas ainda uma temperatura baixa. E primeiro começar com aonde que a gente vai ver um gás de bósons. Na verdade, a gente já viu um gás de bósons, lá o gás de fótons, que a gente tratou através do campo eletromagnético, quando a gente estava estudando lá a lei de Planck. Aquilo lá é um gás de bósons, porque os fótons são bósons. Ele vai ser um pouquinho diferente do gás que a gente está estudando aqui, porque ele é um gás relativístico, ou seja, que eu estou estudando partículas que são não relativísticas e que são bósons também. A situação que eu vou estar estudando aqui, ela vai estar mais adequada para estudar um gás monatômico em que os meus átomos são bosônicos, ou seja, átomos que você soma o spin inteiro de todas as partículas fundamentais deles e o resultado dá um número inteiro. Um outro gás de bósons também vão ser gases de estações. Aqui, estações são o que a gente vai chamar de pseudopartículas. E o principal que a gente vai estudar vão ser os fônons. Você tem, na verdade, todo um zoológico dessas estações bosônicas, que basicamente qualquer estação que você está fazendo que não é uma estação de um campo fundamental, ela necessariamente precisa ser bosônica, porque você pode criar e aniquilar ela. Tem uma coisa que é a conservação do número de férmions, que você estaria violando se você estivesse criando e aniquilando. Então, se você consegue criar e aniquilar estações só com, por exemplo, flutuações térmicas, por exemplo, então você necessariamente está falando de bósons. Então seria basicamente uma outra coisa também. Essas excitações aqui são uma maneira de você pensar, né? São excitações que não têm antipartículas associadas, por exemplo. Então elétrons têm oposto. Então você, por exemplo, pode pegar energia e criar um par de férmion e antiférmion. Isso daí ainda tecnicamente estaria conservando o número de férmions. Mas para você ter um fônon, você não tem um anti-fônon. O fônon vai ser só uma vibração em uma rede. Seria a estação que seria responsável por som, por exemplo, os fônons. Você tem várias outras, você vai ter os magnons, que seriam como se fosse uma onda de som, mas uma onda de magnetização, que você pode ter em vários magnetos. Você tem coisas mais bizarras, como os skirmions, etc, etc. Você tem várias dessas excitações, por ser propagações de perturbações na sua rede, que você pode pensar em estações que você pode modelar com aquela ideia do espaço de Fock, exatamente como se essas estações tivessem vindo de partículas de verdade. Mas na verdade tem só pseudo-partículas ali. Mas esses casos eles também vão ser, em geral, diferentes, porque a gente vai ter uma relação diferente entre energia e momento nessas situações, que não vai ser necessariamente a relação newtoniana E igual a P ao quadrado sobre 2m. Então, de novo, você vai ter uma cara diferente. Você vai distinguir esses três tipos é exatamente aquele d epsilon, aquela densidade de energia. Antes de entrar em mais detalhes, eu queria voltar mais uma vez para esse gráfico aqui que eu fiz quando eu estava olhando o limite clássico. Eu tenho aqui beta vezes mi, eu tenho aqui a temperatura, e eu estou olhando o que está acontecendo com o meu gás quando eu estou com densidade constante. E aqui eu tinha desenhado lá uma curva preta, que era basicamente o caso clássico, que é quando eu estou usando a estatística de Maxwell-Boltzmann. Eu poderia ter pego agora aquela ideia dos férmions e ter olhado como é que esse gráfico ficaria. Se eu fizesse isso, você teria uma coisa assim, não é uma coisa que dá para se tirar direto da expansão de Sommerfeld, você realmente precisaria fazer uma coisa mais numérica. Mas os férmions vão ter uma cara assim, ou seja, que seria a situação que você está estudando no Fermi Dirac,
E se você fosse olhar o que está acontecendo com os bósons, você vai ter uma coisa completamente diferente. Eles não estão abaixo da curva do Maxwell-Boltzmann, eles começam por aqui, colam aqui, e aqui algo peculiar vai acontecer, porque se vocês lembrarem lá atrás, eu tinha aquela limitação que o potencial químico tinha que ser menor do que o menor gap de excitação. E num gás que você tiver com o volume indo para infinito, esse menor gap de excitação vai ser igual a zero. Então eu não posso ter um potencial químico positivo no caso de bósons. E o que está acontecendo aqui é exatamente o que eu vou querer falar nesse vídeo. Você vê que se você vai para o limite de temperaturas altas, com essa ideia da densidade constante, você vai ter, no limite de temperaturas altas, todos os potenciais químicos concordando, ou seja, você no final do dia recupera sempre o limite clássico. Essa foi a conclusão que a gente tinha chegado naquele vídeo. Então, o que está realmente acontecendo interessante nos gases quânticos é esse limite aqui de baixas temperaturas. No caso dos férmions, a gente vai ter aquele estado degenerado, né, em que você tem você tem agitação, você tem energia diferente de zero mesmo quando você está no zero absoluto. Nos bósons a gente vai ter esse fenômeno aqui, que é o que a gente chama de condensação de Bose-Einstein. Isso aqui também vai ser bastante interessante, porque vai ser o nosso primeiro exemplo em mecânica estatística de uma coisa que não é exatamente um gás. Isso daqui é um estado separado da matéria. Esse estado condensado, o pessoal chama BCS, não, BC, é uma coisa diferente, realmente, não é um gás. E ele também vai ser bastante diferente dos outros estados da matéria que não são gasosos, porque ele não tem a ver com as interações entre as partículas, ele é puramente uma consequência de como os bósons se comportam. Então, a primeira coisa que eu vou querer olhar é o que está acontecendo aqui. Eu vou ter uma certa temperatura T0 aqui, ou então um certo beta zero. Vamos ver o que acontece exatamente aqui. Porque eu consigo ver o que está acontecendo aqui, porque é só setar μ igual a zero e ver qual seria o beta correspondente. Esse seria o meu beta zero. Então eu vou ter o seguinte, olhando a equação para o número de partículas, eu vou ter aqui n gama bc, integral de zero até infinito, epsilon igual a 1 meio de epsilon, e aqui você teria a ocupação de Bose-Einstein com μ igual a zero, então I beta igual a beta zero. Então você vai ter aqui exponencial de beta zero epsilon menos 1. Eu posso então agora reescrever isso aqui em termos da densidade, ter uma densidade que vai ser gama c integral de zero até infinito, raiz quadrada de epsilon, de epsilon sobre exponencial de beta zero epsilon menos 1. Eu faço agora aqui uma mudança de variável, x igual a beta zero vezes epsilon, isso aqui vai me implicar que x elevado a 1 meio dx sobre beta zero elevado a 3 meios vai ser igual a epsilon meio de epsilon, que é o que está aparecendo aqui. Substituindo, eu tenho, e aparecendo aqui também, a densidade vai ser igual a gama c sobre beta zero elevado a 3 meios, integral de 0 até infinito, x elevado a 1 meio dx exponencial de x menos 1. E com isso daqui você já tem meio que um comportamento qualitativo, porque essa integral vai ser uma constante. Essa integral, ela também, a integral que apareceu lá na expansão do Sommerfeld estava conectada com a função zeta de Riemann. Essa daqui também está conectada. Essa aqui está vindo de uma outra representação da zeta de Riemann, que é basicamente o seguinte: integral de 0 até infinito de x elevado a k dx sobre o exponencial de x menos 1 é igual gama de k mais 1 zeta de k mais 1. Essa função gama, ela é uma função que parece bastante com o fatorial. Ela tem uma conexão forte com o fatorial para valores inteiros do argumento, e ela vai estar conectada com integrais gaussianas para valores semi-inteiros do argumento, mas
Eu não vou tocar nesses detalhes, são só funções especiais que você pode jogar na sua calculadora e ver quais são os valores. É uma constante isso daqui. Então o que vai acontecer é o seguinte, eu tenho uma certa densidade aqui, isso vai ser gama C, sobre beta 0 elevado a 3 meios, eu vou ter aqui então gama de 3 meios vezes zeta de 3 meios. E agora você percebe que essa temperatura, onde vai começar a minha condensação, ou seja, quando o Mi se torna zero, vai depender só de quem é a minha densidade. Ou seja, se eu reorganizar isso daqui tudo, eu vou ter que KB vezes θ zero vai ser igual a ρ sobre gama C vezes 1 sobre gama 3 meios vezes zeta elevado a 3 meios, isso aqui tudo elevado a 2 terços. Ou seja, quanto mais denso for o meu gás, ou seja, quanto mais partículas em um mesmo volume, ou seja, quanto mais concentrado ele está, maior a temperatura onde vai começar a acontecer esse fenômeno aqui. Esse T0 aqui, ele é a temperatura de Bose-Einstein. E para os bósons ele meio que vai fazer um papel parecido com a temperatura de Fermi, para a gente entender o que está acontecendo aqui a temperaturas acima do zero absoluto. Nota que aqui eu não estou no zero absoluto, eu estou olhando situações em que a temperatura é maior ou igual a T0, onde, digamos assim, eu estou na região em que eu não tenho insanidade ainda, ou seja, eu não tenho essa falha de descontinuidade aqui no meu, essa falha de diferenciabilidade aqui no meu Mi, que eu não sei ainda onde é que está vindo. E eu estou olhando a situação que o T vai até o T0 pela direita. Ou seja, isso daqui é o que eu estou fazendo até agora. Estou indo pela região, digamos assim, que eu entendo bem o que está acontecendo com o meu gás de bósons. Antes de seguir em frente, eu vou substituir quem é o C. Substituindo o C, lembrando já pela enésima vez que o C vai ser 1 sobre 4π ao quadrado sobre 2m cortado ao quadrado elevado a 3 meios. Fazendo isso daqui, a minha temperatura de Bose-Einstein vai dar cortado ao quadrado sobre 2m kb vezes 4π ao quadrado, gamazinho, gamazão de 3 meios, zeta de 3 meios, elevado a 2 terços, vezes a densidade, elevado a 2 terços. Ou seja, essa daqui vai ser a minha temperatura de Bose-Einstein. Agora, para entender o que está acontecendo aqui, vamos olhar o cara que realmente está sendo problemático aqui, que é o que acontece quando o Mi vai para zero e o beta vai para zero para o N de zero. Isso vai ser basicamente 1 sobre exponencial de beta, esse epsilon é de 0, menos Mi, menos 1. Isso aqui seria basicamente a ocupação da menor excitação possível. Então aqui a gente vai ter 1 sobre, esse epsilon 0 vai ser basicamente 0. Então aqui isso teria exponencial de menos beta Mi, menos 1. Escrevendo isso aqui em termos da fugacidade, Z igual a exponencial de beta Mi, isso aqui vai te dar 1 sobre Z menos 1. Multiplicando por Z em cima e embaixo, eu teria aqui essa ocupação média. O Z vai ser igual a Z1 menos Z. E esse limite em que o Mi vai para 0 é exatamente o limite em que o Z vai para 1. O que está acontecendo então é que isso daqui estaria indo para infinito nessa situação em que o Mi está indo para 0. Para entender por que isso aqui não é um absurdo completo, a gente tem que se lembrar que a gente está olhando as coisas quando o V é muito grande, ou seja, eu estou já no limite no sistema grande, e o que está acontecendo aqui é que você está tendo uma ocupação macroscópica. Ou seja, você precisa levar em conta que o V está indo para infinito, junto com isso daqui. Então, na verdade, o que está acontecendo é que uma fração macroscópica do seu gás está indo para esse orbital. E como você está olhando a situação que o V vai para infinito,
esse número de partículas, que seria basicamente essa ocupação, também está indo para o infinito. Então o que eu deveria estar olhando, na verdade, é N0 sobre V. Mas agora, para entender como que eu poderia reconciliar todas essas coisas, eu vou ter que dar um passo para trás, voltar lá para quando eu estava fazendo simplesmente uma soma sobre orbitais. Antes de eu fazer a aproximação do contínuo, eu tenho uma soma sobre todos os Ks, 1 sobre exponencial de beta, εk menos mi menos 1. Queria fazer uma coisa semelhante para energia e deve ser exatamente a mesma. Aí deve ser separar esse orbital de momento zero e colocar a ocupação média dele no lugar. Então aqui você vai ter z sobre 1 menos z mais a soma do resto dos orbitais. E agora aqui você faz a aproximação do contínuo. Agora, por que isso faz sentido? Vamos ver o que deu essa integral aqui, do ponto de vista do ρ. A gente chegou aqui num ρ que tinha a ver com isso daqui. Se eu for diminuindo a minha temperatura ainda mais além do beta zero, só olhando isso daqui, que é a parte onde faz sentido a minha aproximação de contínuo, você percebe que diminuindo a temperatura mais ainda, eu estou aumentando o beta zero. Então eu estou diminuindo a minha densidade. O que isso daqui está me dizendo é que a quantidade de partículas que estão nesses orbitais está diminuindo. E porque exatamente eles estão populando agora esse cara. Então o que vai acontecer aqui no final do dia é que o mi para de variar e você agora passa a ter que diminuir a temperatura, está populando esse orbital e depopulando esse daqui, se você mantiver o n fixo. Então, dividindo por v dos dois lados, a gente vai ter aqui n sobre v, que vai ser a minha densidade, vai ser igual a 1 sobre v z 1 menos z, que vai ser a densidade de partículas no meu gás que está nesse estado de menor excitação, mais agora a integral que estaria vindo de fato daqui. Aqui você vai ter mais o gama c vezes integral de zero até infinito, epsilon elevado ao meio, de epsilon exponencial de beta epsilon menos 1, porque o mi vai continuar sendo igual a zero aqui. Isso daqui é mais ou menos aquela ideia do potencial químico quando você tem duas fases, né? Por exemplo, você tem gelo e água. Você atingiu um potencial químico mi igual a zero para esse cara aqui e você agora está tentando empurrar na mesma direção, você está só trocando a fase. Você está indo dessa fase gasosa para essa fase de condensado. Substituindo aqui o resultado que eu já tinha chegado aqui, lá atrás, acima de gama C, beta 0 elevado a 3 meios, a gente vai ter o seguinte. A minha densidade total vai ser igual a gama C sobre beta 0 elevado a 3 meios, gama de 3 meios vezes zeta de 3 meios. Isso daqui vai ser igual ao ρ0. E a gente vai ter esse cara aqui que vai ser gama C sobre beta elevado a 3 meios, gama 3 meios vezes zeta 3 meios. Então com isso daqui eu consigo escrever ρ0 vai ser igual a gama C vezes gamazão de 3 meios, zeta de 3 meios, vezes kb elevado a 3 meios vezes T0 elevado a 3 meios menos T elevado a 3 meios. Essa daqui vai ser a minha densidade de partículas. Uma outra coisa que é bastante útil de estudar seria N0 sobre N. Você pode tirar isso imediatamente daqui. Você teria isso aqui é ρ0 sobre ρ, né? Essa tabela é basicamente multiplicando por VV, N sobre V vai dar ρ, N0 sobre V vai dar ρ0. Então esse N0 sobre N vai dar basicamente esse ρ0 aqui,
dividido por ρ, que é esse daqui. Então aqui você teria gama C, gamazão 3 meios, zeta elevado a 3 meios, 3 meios, T0 a 3 meios, menos T a 3 meios, dividido gama C, gamazão 3 meios, zeta 3 meios, KB elevado a 3 meios, T0 a 3 meios. Isso aqui tudo corta e sobra só isso daqui, a gente chega numa coisa extremamente simples no final do dia. Ou seja, N0 sobre N, que é a proporção de partículas entre todas que eu coloquei, que está nessa fase de condensado, vai ser igual a 1 menos T sub T0 elevado a 3 meios. Se eu fizer um gráfico disso aqui, você vai ter uma coisa com a seguinte cara. Aqui seria T0, ele faz uma coisa assim. Então, o que está acontecendo aqui nessa condensação é que esse é um efeito dos bósons, digamos, os bósons quererem estar no mesmo estado, eles poderem estar todos na mesma excitação, e você está empurrando o seu sistema para o zero absoluto. Então ele vai se aproximar do estado fundamental dele. E o estado fundamental dele é todas as partículas estarem no menor estado de excitação, ou seja, serem todas as excitações o mais energéticas possíveis. O que isso daqui está te indicando, essa condensação de Bose-Einstein, é exatamente como que ele chega. Isso daqui. Intuitivamente você poderia imaginar que as partículas elas iriam todas diminuindo as energias dela, e todas elas chegariam juntas nessa excitação de menor energia. Mas na verdade o que você vê é que você começa a ter lá, como se fosse a sua nuvem lá de gás, é como se começasse a formar bolhas em que as partículas já estão no zero absoluto, e essas bolhas vão se expandindo à medida que eu vou diminuindo a temperatura da nuvem. É uma coisa muito mais parecida com isso daqui, o que está de fato acontecendo. Na verdade, você não teria nem bolhas aqui, porque as suas partículas estariam completamente deslocalizadas nessa situação. Isso aqui é realmente uma imagem pictórica. Eu botei lá no site um videozinho que ilustra isso daqui de maneira um pouco mais realista, como seria a cara das funções de onda das suas partículas nessa situação que você está fazendo essa condensação de Bose-Einstein.